Beta, a celebração aqui dos nossos 10 anos de atuação em impacto. Então, a gente dá início agora ao nosso meetup. Os meetups são os nossos encontros mensais para difusão de conhecimentos relevantes de transformação cultural, de promoção de ambientes de trabalho que sejam bons para todas as pessoas. E o nosso tema de hoje são os programas de desenvolvimento como estratégia de gestão de talentos diversos. Programas de desenvolvimento esses que muitas vezes, em momentos desafiadores de orçamento ou de várias prioridades de transformação organizacional, podem ser deixados um pouco de lado, ganhar menos prioridade, porque muitas vezes o seu impacto não é sentido de imediato. Mas investir no médio e longo prazo é o que garante sustentabilidade da força de trabalho, retenção de talentos, formação de lideranças para o futuro de qualquer companhia. E a gente se propõe hoje a trazer esse olhar específico para programas de desenvolvimento como estratégia para ter pessoas diversas chegando às mais diversas posições na organização. E começo aqui passando um pouco a palavra para vocês. Gostaria de pedir para quem nos acompanha para levantar a mão aqui, né? Contando quem já realiza na empresa em que atua um programa de desenvolvimento voltado a desenvolver grupos específicos. Estou falando aqui de programas para aceleração de carreira de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de pessoas trans. Então, levantem a mãozinha aqui pelo Teams para a gente ver o quanto é uma prática difundida nas organizações de vocês. E daí aqui da gente pensar, né, o quanto as organizações de vocês já têm um olhar inclusivo, né, para a gestão de talentos. Ninguém levantou a mão, é isso mesmo? A gente tem muita oportunidade nesse encontro, então. A Fernanda levantou a mão, legal, Fernanda Luiz. Quem mais, gente? Alguém já está na organização que tem nossos dois convidados aqui, né? O Gui e a Amanda, que estão aqui na nossa lista, não levantaram a mão aqui, mas vocês já os conhecerão em seguida. Então, vamos mudar a pergunta. Quem está no momento de validar uma estratégia com esse foco? Poxa, eu estou aqui porque justamente tem uma série de questionamentos do como fazer. Queremos fazer, mas não sabemos como estruturar. Queremos fazer, mas eu ainda estou defendendo isso para minha liderança, para tratar isso como prioridade, para ter investimento dedicado. Quem levantou a mão aqui com a gente foi a Sabrine. Sabrine, que está planejando. Ótimo. Então, entendo que quem não faz ainda e não está planejando, possivelmente está no momento de benchmark, de aprender sobre boas práticas. Então, esse encontro vai ser muito relevante, muito útil para esse objetivo, né? Temos aqui hoje três especialistas para compartilhar pontos de vista distintos. Alice Cosmeri, do nosso time na Impulso Beta, que é especialista de cultura e inclusão e conduziu aqui internamente uma pesquisa super relevante sobre o impacto dos nossos programas de desenvolvimento com essa lente de inclusão nos últimos 5 anos. Então, a Alice trouxe os nossos principais achados nessa pesquisa, para que a gente, inclusive, gente, possa compreender o que de fato pode ser a nossa narrativa como pessoas de diversidade, recursos humanos, de treinamento e desenvolvimento, áreas, né, de aprendizagem, qual a nossa argumentação na defesa de programas como esse, né? E na defesa de programas com um recorte intencional para determinados grupos. Temos a Amanda que lidera a estratégia de diversidade em Casas Bahia, e vai compartilhar conosco um case muito interessante, que é um case voltado à promoção de equidade de gênero em Casas Bahia, e o Guilherme Nascimento, que lidera a diversidade e inclusão na Volkswagen Brasil, que vai contar sobre a estratégia de desenvolvimento de talentos negros, pessoas para chegarem a posições de liderança, né, uma vez que é um compromisso da organização. Passo a palavra por aqui e desejo que seja um encontro muito produtivo para todas e todas vocês. Contigo a palavra, Liz. Obrigada, Rê. Vocês só me avisam quando já der para. Já estamos com a sua tela projetada, ainda está na capa da apresentação.
Perfeito. Conseguem ver? Isso, Como é que ótimo, tá? Liz. Tá no Perfeito, início da tua gente. apresentação. Perfeito, gente. Bom dia. Como a Rê trouxe, né? Sou a Liz Cosmelli, falo aqui do Rio de Janeiro. Queria iniciar esse papo, né? Trazendo um pouco do recorte sobre como o mercado ele pede desenvolvimento com esse recorte e método, né? Antes de trazer a nossa pesquisa, eu quis trazer um pouco do cenário, do porquê que a gente tem que fazer programas de desenvolvimento, né? Então, o que eu trago aqui para vocês? Toda organização, ela busca inovação, performance, retenção de talentos, lideranças preparadas, mas ainda assim um volume expressivo de potencial humano segue represado. Não por falta de competência, de habilidade, mas por barreiras estruturais mesmo, como o racismo, como a desigualdade de gênero. Então, a gente vê aqui nesses dados, né, 39% dos cargos gerenciais no Brasil são ocupados por mulheres, de 60 mulheres negras promovidas a gerentes a cada 100 homens. Então, a gente enxerga que essas barreiras são mecanismos concretos. Então, a ausência de representatividade nas lideranças, critérios de promoção que reproduzem viés inconscientes, culturas organizacionais que valorizam um único perfil de liderança. Então, o que eu quero trazer aqui o resultado é que o talento ele existe, mas o caminho até ele é cercado de desafios. Então, eu trouxe aqui alguns dados de mercados para lançar uma pergunta para vocês que a gente lança quase sempre quando a gente começa uma parceria, né? Então, a gente coloca aqui para as organizações o que acontece quando a gente remove esses desafios. E aí eu entro aqui antes, né, da gente entrar propriamente na análise dos resultados, eu queria mostrar como que a Impulso Beta pensa desenvolvimento. Porque o impacto que vocês vão ver nos próximos slides, ele não é sorte, ele não é aleatório, ele é consequência de um método que a gente implementa. E esse é um método que diferencia a trilha da Impulso Beta. Primeiro, a gente parte da seguinte premissa: desenvolver talentos diversos, ele exige combinar 3 elementos: repertório técnico, leitura do contexto que essas pessoas enfrentam e o fortalecimento de indivíduo. O que isso quer dizer na prática? Na prática, isso traduz como 4 etapas. A primeira é o autoconhecimento. Antes de qualquer ferramenta, a gente trabalha o potencial, identidade, a ambição e a clareza da trajetória da pessoa participante. Ela é a fundação, porque competência técnica não se converte em carreira quando a pessoa não se enxerga como candidata ao próximo nível. A segunda etapa, a gente trata sobre ferramentas de carreira. Então, a gente trata habilidades como comunicação, influência, negociação, network, gestão de pessoas. E aqui está o que eu trago como o nosso repertório técnico, né? O nosso diferencial mais importante. Quando a gente vai falar sobre network, a gente não vai fazer de uma forma genérica, igual para todo mundo. A gente ensina o network, a tática de negociação e de influente, sempre pela lente da experiência de cada grupo, com um olhar interseccional, de raça, de gênero, mas também levando em consideração o segmento daquela empresa, os cargos que ela ocupa, porque a gente entende que esses desafios eles são diferentes para cada uma das pessoas. Por exemplo, né, uma situação de negociação, uma mulher, uma pessoa negra, ou ao construir rede, elas não são a mesma do manual tradicional do mercado. Então, os nossos desafios, eles são lidos de acordo com essa realidade. O nosso conteúdo ele é construído justamente para responder a cada necessidade de cada grupo. A terceira etapa são os aceleradores. São táticas concretas para lidar com vieses, microagressões e barreiras estruturais. E aqui está o pulo do gato, né? Onde a gente nomeia o que normalmente fica no não dito e entrega repertório prático para que a pessoa navegue nessas situações sem perder a energia, sem perder a confiança. E a quarta e última etapa é um plano de ação. São próximos passos, são redes de apoio, são sustentações de desenvolvimento, porque a gente acredita que o desenvolvimento ele não termina no último encontro. Ele tem que ir além para virar transformação. E a gente garante que o que foi construído durante a trilha, isso se permeie. Então, a gente vai para a seguinte lógica. A gente leva a pessoa participante do quem eu sou e aonde eu quero chegar, para como eu me posiciono e como eu lido com as barreiras reais, até como eu me sustento isso na prática. Então, aqui a gente traz, pessoal, uma jornada. E é por isso que os nossos programas, eles fortalecem a confiança para a execução, eles ampliam a ambição e eles impulsionam carreira. E aí eu entro aqui
compartilhando com vocês a investigação que a Impulso Beta se propôs. O que a gente, entrando na nossa análise, né, o que a gente fez? A gente tem um instrumento que a gente passa em todas as nossas trilhas, que é uma análise de pesquisa de um questionário estruturado de autoavaliação, que ele é aplicado em 2 momentos, antes do início do programa e após a sua conclusão. A gente faz essas perguntas com escalas de concordância, força e tempo. Para essa pesquisa, a gente analisou 58 bancos de dados de 29 projetos de desenvolvimento. Para essa análise em específico, para esse recorte, a gente selecionou 29 projetos que tinham empresas de diferentes segmentos, porque a gente entende... Verdade, acho que o microfone está aberto. Perfeito, obrigada. Porque a gente entende que a realidade das mulheres do Grupo Casas Bahia, por exemplo, o grupo de varejo, é diferente da realidade de mulheres de talentos negros do segmento da White Martins, do segmento da Bracel, do segmento da Volkswagen. Então, a gente queria trazer o máximo de pluralidade da realidade dessas empresas para a nossa análise. O que a gente usou como metodologia, né? A gente usou um questionário que era anônimo e confidencial. A gente escolheu usar isso como diretriz metodológica para incentivar as respostas mais sinceras e reduzir possíveis vieses. Esse cuidado ele foi tomado especialmente porque a gente está abordando temas sensíveis como ambição profissional, percepção de preparo para liderança, intenção de permanência na organização. Então, por isso que todas as respostas elas são anônimas. Aqui a gente olhou para um período de tempo de 2021 a 2025, e a gente recomendou esse uso de desenho de pré e pós em nível de grupo, porque como são respostas anônimas, a gente não pode analisar o indivíduo por indivíduo. Então, os resultados de cada dimensão analisada, eles são comparados entre si para identificar mudanças coletivas de percepção. Essa abordagem, geralmente, ela é recomendada para programas de desenvolvimento, de lideranças e também para processos de transformação cultural. E aqui a gente escolheu olhar para a análise das perguntas fechadas, então perguntas quantitativas. E aí eu passo para o próximo slide, onde a gente separa e apresenta para vocês as principais dimensões. Aqui a nossa estrutura de análise ela vai analisar 2 eixos. O primeiro é o impacto interno do indivíduo, da autoimagem, confiança e ambição de carreira. E o segundo é o impacto externo, que olha para o ambiente organizacional. A forma que a gente escolheu coletar essas perguntas, ela não é aleatória. Ela parte do entendimento que a gente tem como gênero e raça atravessam a carreira dessas pessoas. Esse olhar interseccional, como eu disse antes, ele não fica só na pesquisa, né? Ele vai permear todos os módulos durante as nossas trilhas. A gente leva em consideração os principais desafios que os talentos diversos, pessoas de grupos minorizados, eles enfrentam nesses espaços. Então, quando lá na frente eu vou perguntar se a pessoa participante se sente preparada para contribuir estrategicamente com o negócio, essa pergunta ela carrega um peso, porque eu estou medindo a confiança de uma mulher ou de uma pessoa negra em 2 momentos. Antes de passar por essa jornada, de, por exemplo, identificar barreiras como síndrome da impostora, como racismo estrutural, e depois de aprender na prática como que a gente se desenvolve apesar dessas barreiras. E aí eu quero compartilhar com vocês a primeira dimensão, a dimensão interna, com os resultados do programa de liderança feminina. Aqui, esse slide, ele mostra que a gente faz a primeira pergunta dentro do formulário, tanto para talentos negros para liderança feminina, que é o quanto que você se vê no seu próximo nível de carreira. Essa é a primeira pergunta que a gente faz. E ela parece uma pergunta muito simples, mas para a gente ela traz um dado muito revelador, porque ela expõe o gap entre a competência real e a competência percebida por aquela pessoa participante. E aqui é exatamente onde a gente identifica uma barreira que a gente chama de síndrome da impostora, por exemplo, que é uma síndrome onde as pessoas participantes tendem a desmerecer suas conquistas, a não se sentirem boas o suficiente para estarem no lugar em que elas estão atuando. E essa síndrome ela afeta principalmente pessoas negras e mulheres. Então, quando eu vejo um resultado onde as mulheres que antes viviam numa zona de incerteza sobre si mesmas passaram a se enxergar de forma ativa e consistente como candidatos ao próximo nível, saindo de 52% para 66%, a gente mede um impacto muito relevante. E aí eu quero que vocês entendam aqui por que isso importa tanto. Porque para mulheres, para talentos diversos, desenvolvimento é estratégia de pipeline.
Então, porque a barreira de carreira, ela não está só na qualificação técnica. Essas mulheres, elas já são mulheres qualificadas. A barreira está na visibilidade, no acesso às oportunidades, na confiança para se posicionar e na leitura que a própria organização faz do potencial feminino. E é nesse ponto que a gente atua. Então, quando a gente pergunta se elas se sentem capazes de atingir os objetivos da sua função, 87% sai da trilha se sentindo mais confiante. E aqui eu trago um dado que não está aqui no slide, mas nessa pergunta, a categoria às vezes, ela caiu de 23% para 12%, quase pela metade. E essa categoria do às vezes, ela denuncia ambiguidade e insegurança, né? Então, eu não sei se eu estou pronta, eu não sei ainda se eu estou preparada, se eu estou confiante o suficiente. E a gente consegue ver que ao longo desses cinco anos, né, a gente reduz isso pela metade. E é aqui que a gente fala não só de uma queda estatística, mas de uma profissional que para de se perguntar se ela merece estar ali e ela começa a entregar resultado. O terceiro dado, que fecha o raciocínio para programas de liderança feminina, ele traz o senso de contribuição estratégica e como ele cresce de forma consistente. A gente está falando de um salto de 69% para 87% ao final dessa trilha. Ou seja, essa mulher, essa participante, ela não está mais pensando só na sua própria função. Ela já se vê contribuindo com o negócio. Então, quando a gente junta esses três dados, o que parece é um impacto que vai muito além do indivíduo. A gente está formando profissionais mais seguras, mais engajadas e mais preparadas para assumir esse desafio. E isso se traduz para a empresa numa melhora de performance e mais retenção e na formação de lideranças internas. Então, a autoimagem aqui é só um ponto de partida, mas é dela que todo o resto vai se desenvolver. Para talentos negros, a gente traz uma divisão. Para talentos negros, a gente traz a mesma divisão interna, né? A autoimagem e a ambição de carreira. Só que para entender o tamanho do que esses números que eu estou trazendo para vocês representam, a gente precisa entender o contexto. A gente está partindo de uma realidade do Brasil ser o país de maior população negra, que entre 900 líderes empresariais, apenas 3% são mulheres negras. No mercado em geral, menos de 10% das pessoas negras ocupam posição de alta liderança. E o ponto importante aqui, a maior parte das pessoas negras que chegam à liderança é altamente qualificada. São pessoas que já têm ensino superior e pós-graduação. Ou seja, mais uma vez, a barreira nunca foi competência. E o que os dados não nos mostram e por que os nossos números aqui ganham peso? A pergunta de partida também foi a mesma de liderança feminina. O quanto você se vê no seu próximo nível de carreira. E aqui, as pessoas que antes se viam na incerteza passaram a se enxergar candidatas, né, cada vez mais ao próximo nível. A gente saiu de 67% para 83%. São 16 pontos percentuais. E o dado que eu quero mais ressaltar para esse programa foi a percepção de potencial para ocupar um cargo de liderança. Gente, ele triplicou. Ou seja, foi de 10% para 32%. Então, vamos pensar no que isso significa? Significa que num cenário em que menos de 10% das pessoas negras lideram no mercado como um todo, 9 em cada 10 participantes começaram a nossa trilha sem se ver nesse lugar de liderança. Não porque não fossem capazes, porque não tivessem habilidade, mas porque o mercado e a sociedade passou a vida inteira dizendo a elas, de formas bem sutis e às vezes nem tanto, que aquele lugar não as pertencia. E a gente triplicou esse número. A gente triplicou a quantidade de pessoas negras que voltaram a acreditar que liderança também é um lugar para elas estarem. E esse resgate sustenta todo o resto. A gente tem 81% que termina a trilha se sentindo capazes de atingir o objetivo da função. E o senso de contribuição estratégica chega a 87%. Então, de novo, a pessoa deixa de pensar só na sobrevivência do seu próprio cargo e começa a se ver cada vez mais contribuindo para o negócio. Então, essa foi a nossa primeira dimensão. O próximo resultado que eu quero trazer é da dimensão externa, ou seja, a dimensão sobre a confiança dentro do ambiente. E o resultado que a gente traz aqui, ele é visto com mais criticidade. Por quê? Quando a gente pergunta às pessoas participantes se o ambiente de trabalho contribui para os seus objetivos de carreira, a variação foi discreta e sem uma significância estatística dentro dos dois programas, tanto de liderança feminina quanto para talentos negros. O que isso quer dizer? Que o grupo,
a percepção do grupo sobre o ambiente, ela praticamente não muda. E isso a gente interpretou não como uma crítica ao nosso programa de desenvolvimento, mas um dado sobre a própria organização. E aí o que acontece? O programa desenvolve o indivíduo, a pessoa, mais rapidamente do que a cultura organizacional consegue evoluir. Então, o programa, ele amplia a autoconfiança, a clareza da trajetória, o protagonismo, como a gente viu nos dados anteriores. Mas os desafios estruturais, eles não somem porque uma profissional ganhou mais consciência de si mesma. Ele continua lá, nas estruturas de poder, nos critérios de promoção, nas dinâmicas de reunião, na ausência de representatividade na liderança sênior. Então, o que os dados estão mostrando para a gente é uma separação importante. O programa muda o indivíduo, mas só a organização, só as empresas podem mudar o ambiente. E essa é a razão pela qual o investimento em desenvolvimento de talentos precisa caminhar junto com a revisão de processos, com lideranças conscientes e compromissos mensuráveis com inclusão. Um sem o outro produz crescimento, mas sem continuidade. Então, aqui, quando a gente fala sobre confiança para contribuir com ideias e projetos, os dois programas estão mostrando crescimento significativo. No de liderança feminina, a gente salta de 61% para 80%, 19 pontos percentuais. No programa de talentos negros, a gente cresce de 74% para 78%, com a categoria de confiança máxima praticamente dobrando. Então, os profissionais, as pessoas negras, estão saindo de 24% para 45% de confiança máxima de que elas se sentem partes já preparadas para o crescimento da organização. Esse mesmo resultado coloca uma responsabilidade direta nas nossas organizações parceiras. Os participantes saem mais preparados, mais confiantes, mais capazes. Então, agora cabe também às empresas criar as condições para que esse potencial se converta em trajetória real de crescimento. O próximo passo é das organizações, mas a gente aqui no Impulso Beta também tem as soluções para apoiar as empresas nesse próximo passo. A recomendação que a gente dá, portanto, é tratar desenvolvimento e transformação cultural como um único plano, não como uma iniciativa separada. E aí eu passo aqui para as nossas 3 conclusões. Ao olhar esses dados para os dois públicos, o que a gente quer trazer, deixar de mensagens para vocês? Em ambas as trilhas, a gente já entende que confiança, clareza de trajetória, ambição e protagonismo crescem com uma consistência muito mais do que os indicadores do ambiente. Isso confirma o que o programa se propõe a fazer. Ele desenvolve a pessoa de dentro para fora. Então, a segunda conclusão é: a organização precisa acompanhar o talento que se move. Quando a pessoa se percebe mais pronta, ela também passa a demandar mais e passa a ser mais crítica ao ambiente que ela está envolvida e inserida. Então, ela demanda contexto, ela demanda liderança, ela demanda processos mais coerentes com a sua nova prontidão. E aqui é o ponto de atenção, porque um talento desenvolvido e uma estrutura parada não convivem por muito tempo. Ou a organização acompanha esse movimento, ou ela perde o talento que acabou de desenvolver. E a terceira conclusão é que orienta a estratégia de longo prazo. Inclusão exige continuidade e intencionalidade. Não pode ser só uma ação pontual. O desenvolvimento de talentos diversos não é um evento isolado no calendário. Ele só se sustenta quando está conectado com cultura, com segurança psicológica, com sponsorship e com a pipeline de liderança. E aí aqui a gente mostra a principal solução e diferencial que a Impulso Beta quer compartilhar com vocês hoje. As nossas trilhas, elas desenvolvem talentos com método, com impacto e com evidência, como a gente mostrou aqui brevemente. O nosso portfólio, ele nasce de desafios reais de empresas e públicos diversos. Então, a gente capta o briefing de cada empresa que está aqui, quando chega para a gente pedindo essa solução. Então, a gente entende qual é o segmento que ela está inserindo, e entende o grupo. Um grupo de operação é diferente de um grupo de RH, que é diferente de um grupo de comunicação. O segmento da aviação é diferente do segmento de energia, que é diferente do segmento de varejo. Então, o nosso portfólio ele vai nascer dessa dor.
E a nossa metodologia, ela combina repertório técnico, ou seja, especialistas com vivência, com experiência e autoridade nos temas ofertados. A gente oferece a aprendizagem ativa, então as atividades que a gente faz, tanto online quanto no presencial, são personalizadas de acordo com o público e com o contexto das empresas. A gente faz uma leitura interseccional, ou seja, dentro da nossa trilha inteira, do nosso olhar para o conteúdo, para a facilitação, ela vai levar para toda a jornada em consideração os espaços que aquelas pessoas participantes estão inseridos, não só dentro da empresa, mas na sociedade. E é exatamente esse o nosso diferencial. As nossas trilhas não são só um treinamento pontual, são uma jornada de desenvolvimento com uma narrativa e com capacidade de diagnosticar a cultura da organização. A gente não entrega só pessoas mais preparadas, a gente entrega à empresa a leitura de onde investir e seguir. Então, a gente desenvolve o talento e temos os dados para mostrar à organização qual é o próximo passo. Por isso que a gente tem a pesquisa que permite nos mostrar esse impacto e a nossa narrativa que vai sempre conectar as pessoas, a cultura, sucessão e retenção de marca empregadora. E aqui a gente tem empresas que entenderam isso mais cedo e estão agora colhendo esses frutos. E por isso que eu quero passar a palavra aos nossos convidados, que vão trazer os cases de resultado desse investimento, que vão só complementar os dados das pesquisas que a gente desenvolveu aqui internamente. Então, Gui, passa a palavra para você. Obrigado, Liz. Parabéns aí pela consolidação dos resultados. Muito bom dia a todas e todos aqui presentes nesse meetup de hoje. Eu sou Guilherme Nascimento, supervisor de diversidade e inclusão aqui para a Volkswagen do Brasil atualmente, e pretendo aqui nos próximos minutinhos, sem me prolongar, confirmar, né, tudo o que foi dito até agora. Bom, para a gente começar, o nosso programa de desenvolvimento de talentos negros, ele nasce, ele surge, além de estratégia, além de intencionalidade. Eu trouxe aqui 2 recortes, né, que quando a gente vai enfrentar e encarar alguns fóruns decisórios para poder construir budget, para poder angariar parceiros voluntários. Vou falar muito no poder dos aliados e também dos sponsors aqui nessa agenda, mas para deixar aqui dois pontos de provocação, né, que não são novos. Eu estou aqui com a minha colinha, então vou fazer aqui a leitura basicamente de 2 artigos. Um de 1978, basicamente ele é o artigo da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas, na Declaração sobre Raça e os Preconceitos Raciais. Ele foi instaurado, ele foi promulgado em novembro de 78, mas a reunião, né, aconteceu aí de 24 até 28 de 24 de outubro a 28 de novembro. E aí, dentro dele, o artigo 1º, inciso 4, ele traz que todos os povos do mundo estão dotados das mesmas faculdades que lhes permitem alcançar a plenitude do desenvolvimento intelectual, técnico, social, econômico, cultural e político. E se a gente for um pouquinho, né, mais além, a gente tem um documento até um pouco mais antigo, né, de 1904, na Declaração ainda das Nações Unidas, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. E aí, isso está no artigo 3º, de que esforços especiais, e aqui nos dias de hoje a gente lê especiais como intencionais, devem ser feitos para evitar discriminação baseada na cor, raça ou origem étnica, nomeadamente nos domínios dos direitos civis, o acesso à cidadania, à educação, à religião, o emprego, a ocupação e a habitação. Então, se não pela intenção, se não pelo direcional, a gente tem lei, a gente tem entendimento jurídico global para pautar as nossas ações. Então, aqui vai o meu primeiro conselho para vocês: levem esses argumentos de venda, que também são jurídicos e legais, para que a gente possa fazer a transformação acontecer ao lado de parceiros fantásticos como a Impulso Beta. Bom, não sei quem está guiando a apresentação, mas a gente já pode ir, então, para o próximo slide. E aqui eu trago para vocês o panorama, né, de como que a gente trouxe de intenção para o impacto esse desenvolvimento de talentos negros conectados à performance. Porque para a gente tinha um objetivo claro. A gente precisava criar uma jornada para esse grupo, que foi formado de 30 pessoas colaboradoras negras, mapeadas em potencial de desenvolvimento nos diversos níveis da nossa empresa. Puristas de produção, pessoas dos públicos administrativos e pessoas em uma primeira liderança já aqui, principalmente em ambientes produtivos. Para quê?
para que a gente trouxesse mentoria e uma jornada, né, que foi fantástica, totalmente afrocentrada, baseada em conceitos de afrofuturismo, para que houvesse essa visualização, né? Eu acredito muito no poder de se visualizar onde você quer chegar, e isso não é só magia ou papo de livro de autoajuda, isso é viés cognitivo na veia. Existe um dos 186 viés cognitivos mapeados aí, né, no Codex dos Viés, que a neurociência estudou, que é o viés da disponibilidade holística, que é aquilo que você vê em maior quantidade, você assume como realidade. Por isso que é tão difícil quando a gente pergunta para uma menina, principalmente dos 5 aos 7 anos, o desenvolvimento da autoestima da mulher, para ela desenhar uma pessoa que combate incêndios. Provavelmente ela vai desenhar um homem, ela vai desenhar um bombeiro, e não vai desenhar uma bombeira, porque a gente não está vendo bombeiras por aí. Então vamos um pouquinho mais além, né? Vamos perguntar para uma menina preta, retinta, de 7 anos, desenhar uma pessoa que lidera uma empresa, né? Uma CEO. A gente tem que ver mais CEOs, mulheres negras, pretas, ocupando essa posição. Isso é disponibilidade holística. Então, quando a gente visualiza o que a gente quer, onde a gente quer chegar, fica muito mais fácil a gente traçar a nossa jornada para atingir esse objetivo. Então, como eu falei, essa jornada foi afrocentrada, teve trilha antirracista, isso foi muito importante para o programa, não só para os participantes reconhecerem as nuances históricas, muitas vezes, e principalmente históricas, da criação do racismo como estrutura política social, até mesmo para as lideranças, e que foi um outro ponto muito positivo, que eu vou falar no próximo slide, que foi um diferencial, ter as lideranças dessas pessoas se desenvolvendo na trilha antirracista. E aqui, pessoal, a gente ganhou um presente da Impulso Beta, né? Uma trilha fantástica e que a gente ativou não só para as nossas lideranças executivas, mas como a gente colocou como objetivo para esse ano. 100% dos executivos da Volkswagen do Brasil estão em jornada nesse momento, e eu sou o chato que fica baixando os dados lá do sistema da plataforma e colocando nos fóruns executivos o andamento das diretorias. É como uma corrida pelo letramento racial, para que 100% desses executivos e executivas passem pela trilha antirracista, que é uma trilha super completa, muito objetiva. Para quem é executivo, que às vezes reclama de falta de tempo, não vai ser esse problema, porque é uma trilha que a gente consegue encaixar 15 minutos por dia, em uma semaninha a gente termina ela com muita qualidade. Além disso, o assessment de carreira, né, para você também identificar os seus pontos de oportunidade e os seus pontos não observáveis dentro daqueles comportamentos que você hoje carrega. Eu costumo eliminar ponto cego da minha fala, tá, gente? Então, eu encontrei os pontos não observáveis como uma forma de tirar essa palavra capacitista do meu vocabulário. Os workshops de carreira, né, sobre lente racial, com esse foco, foram muito importantes, além do workshop com a liderança, para a liderança também entender e apoiar o desenvolvimento e aceleração de carreira dessas pessoas, sem falar na fase final, né, que foi o suprassumo, que foi a mentoria, e que a gente acha que tem começo, meio e fim, mas não acaba nunca, porque as pessoas se apegam tanto aos seus mentores e mentoras que continuam conversando e agendando reuniões com eles e com elas até hoje. Então, não vou chover no molhado, né, mas dentre os dados todos de avanço, eu acho que assim, a confiança para ocupar a liderança foi algo que foi muito fundamental para esse grupo, que chegou sem perspectiva de se ver lá, e depois do programa, né, quando o assessment foi feito e novamente perguntado sobre isso, passaram a se enxergar ocupando posição de liderança, estão trabalhando para se movimentar e chegar lá. A confiança para poder trazer ideias, então acabamos também, né, com essa questão dos fenômenos de impostores e impostoras que todos e todas nós carregamos, principalmente as mulheres, mas também na percepção de contribuição, porque essas ideias elas são importantes e estratégicas para o negócio. Então, hoje, dentro do grupo de 28 pessoas que terminaram propriamente dito o programa por conta de movimentações, enfim, entradas e saídas na empresa, 30% já em taxa de promoção e movimentação de carreira. Ou seja, eu tenho pessoas que saíram do seu nível inicial de produção já para um nível técnico, de movimentações importantes de pessoas que saíram de níveis de produção para carreiras estratégicas nas áreas corporativas e administrativas, e de pessoas que também já foram promovidas à primeira liderança na produção, né? Como é o caso do Thiago, que vocês vão ver a foto lá na frente. Acho que alguém está com o microfone aberto. Tá linda, mas ela não tá super legal, não. Além disso, nosso mantra aqui é a conexão do desenvolvimento, né, é ligada aí à medição da cultura. Então, quando a gente faz isso, né, e medindo também a experiência das pessoas, a gente deixa
a pauta de diversidade é muito mais robusta e ela leva e é elevada para a performance mesmo da organização. E para a gente fechar, 3 pontos aqui que eu queria passar no próximo slide, é basicamente o que a gente considera como essencial para esse programa, né, que gerou ganhos mensuráveis na nossa cultura organizacional, ser colocado de pé. Primeiro, o patrocínio da alta liderança, então ter o board conectado a isso, então levem dados, levem fatos, né, mostrem, ponham na mesa a importância de ascensão de carreiras negras para o board. Identificação assertiva dos talentos, então os BPs, eles estavam, os BPs de RH muito conectados com essa agenda, então foi muito assertiva cada uma das escolhas. A sinergia nossa entre a área de cultura e diversidade com o time de desenvolvimento humano e organizacional, que liderou essa conquista aqui, sempre em parceria comigo. Os compromissos que nós firmamos aqui como montadora, como empresa, né? Volkswagen tem 38 compromissos públicos em prol da diversidade, equidade e inclusão. Depois eu vou deixar aqui o nosso site institucional, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre eles. Mas ter compromissos dedicados à equidade racial também faz toda a diferença, né? Deixa de ser uma intenção de uma pessoa e passa a ser um posicionamento de marca. Isso muda completamente a figura na hora da defesa dos nossos ideais e projetos. Ter metas, né? Gato da Alice no País das Maravilhas já falava, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, ter a meta de pessoas negras em posição de liderança é um objetivo estratégico, sim, que corrobora muito com o programa de desenvolvimento e ascensão. E, claro, um parceiro de negócios porreta, né? Experiente, competente como Impulso Beta faz toda a diferença. E que deu muito certo para a gente, pessoal. Ter exposto esse grupo junto ao nosso board. O board precisava conhecer essas carinhas, então ter esses momentos com os COMEX members, né, os membros do comitê executivo, como nós chamamos aqui no Volkswagen do Brasil, fez muita diferença. A jornada, ela foi, assim, sensacional. Então, a gente falou sobre autoconhecimento, vieses e estereótipos raciais, racismos, né, as formas de racismo que existem, institucional, estrutural, também falando sobre saúde emocional, negociação, pouca gente fala sobre isso, mas a gente tem que aprender muito a negociar, eu mesmo, né? Estou constantemente me buscando me desenvolver nisso, porque é uma competência humana importante, além de relacionamento, né, gente? Tem quem nos relaciona, né? Assim como Chacrinha falava, quem não comunica se trumbica, eu acho que quem nos relaciona não se trumbica também, porque você precisa mostrar, você precisa se mostrar e ser visto, né? Se você não verbaliza onde você quer chegar, ninguém vai ter bola de cristal para saber aonde você quer chegar. E a carreira é única e totalmente sua. E um ponto que para mim foi assim sensacional, que é a imagem profissional. Como construir essa persona, né? Porque aqui a gente está jogando assim o Game of Thrones dos mundos corporativos, mas tem uma personagem, uma persona, né? Que não precisa ser falsa e leviana em relação a quem você é, em relação ao seu propósito. Ela tem que ser, pelo contrário, original, autêntica. Então, como você fomenta essa construção nesse grupo, isso foi muito importante. Os pre-works, para mim, foram muito assertivos, né? Botar o pessoal para pensar antes de entrar na sala. Além disso, as avaliações, como a Liz mostrou aqui, que foram fundamentais para a gente também mostrar o ganho, né, concreto desse programa em ordem qualitativa e impacto em pessoas. Agora, né, a gente também tem que pensar criticamente, então fui provocado aqui pelo time, pela Rê, para pensar o que eu faria diferente. Então, acho que dessa vez eu trabalharia, né, já estou pensando aí no próximo passo, um programa focado em horistas, porque são jornadas distintas. Eu acho que a gente pode falar de coisas diferentes ali, também para sêniores e para plenos. Eu ampliaria a carga de desenvolvimento das lideranças, porque foi um pedido, né, da liderança lá, pô, já acabou, né? Putz, já acabou, né? Então, quero mais, esse gostinho de quero mais, para a gente demonstra aí que a gente tem oportunidade ainda de fazer uma jornada mais ampliada para as lideranças, né, que carecem, a gente precisa curar essas bolhas, carecem desse conhecimento, e eu incluiria também um projeto de conclusão de jornada para esses squads, então eu provocaria que eles trabalhassem em equipe para fazer um projeto que resolvesse um problema do negócio, ou que trouxesse uma oportunidade para o negócio, para a gente também expor ainda mais essas carreiras negras e elevar ainda mais o objetivo final do programa. E é isso, eu queria só fechar com a fotinha das pessoas, né? Esse foi o nosso encontro inaugural no próximo slide, então estávamos aqui muito felizes nesse dia, numa sala, né? Que pela primeira vez eu falo por mim mesmo, em 20 anos de setor automotivo, eu vi uma sala recheada em todas as cadeiras por pessoas negras, pretas e pardas, em um programa dedicado a elas. Então, isso pra gente
é um retrato fantástico. E dedicar aqui também meu agradecimento para o Robert, queridaço, que eu sei que está aí, foi um, uma luz no nosso caminho durante esse programa. Mais do que um parceiro de negócio, a gente ficou amigo. É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição para qualquer tipo de dúvida. Gui, parabéns, assim, que coisa linda repassar esse programa com a tua narrativa. Primeiro, muito obrigada por ter aberto a tua fala, inclusive ancorando todo esse trabalho num arcabouço legal no país, né? Porque ainda hoje, muitas vezes, existe dúvida dentro das organizações se a gente pode ser adequado, se é justo, criar programas que tenham, né, esse viés afirmativo para grupos específicos. Então, obrigada por ampliar a consciência nesse sentido também. E foi um prazer para todos e todas aqui do time trabalhar contigo. Eu queria aproveitar, trazer um ponto paralelo à nossa discussão aqui, né? Vocês veem que tudo que Guilherme compartilhou conosco de acertos, como a gente conseguiu que o programa tenha tido essa visibilidade, e a Volkswagen tenha usufruído, né, de ganhos muito práticos para a carreira dessas pessoas, tem um trabalho muito forte de articulação política dentro de casa. Muito recentemente, né, cadeiras de diversidade, como a do Gui e a da Amanda, que vocês vão conhecer em seguida, têm sido questionadas, né? Poxa, mas cada vez mais o trabalho pode ser transversal, para que ter uma pessoa totalmente dedicada, né? Vocês veem que assim tem um trabalho, né, desse profissional de diversidade que é articular diferentes áreas especialistas, trazer time executivo, de maneira que um programa como esse não seja tratado como mais um programa de desenvolvimento, né, mas como parte de uma estratégia mais robusta que a gente vê que é tão importante, né, nos dados da LIS também. Não me alongo por aqui, vou passar a palavra para a nossa próxima convidada, a Amanda, que tocou o programa Mentoria Dona de Si, voltado a mulheres. Amanda, obrigada por estar aqui com a gente. Vocês vão ver um programa muito diferente, gente, em termos de estratégia. Acho que isso é uma outra coisa bacana também, né? Programas de desenvolvimento para grupos específicos podem ser feitos com um olhar muito de talentos selecionados, como foi o que o Gui liderou em Volks, ou como programas de alta escala para promover ali um grande movimento, obviamente, né, com recursos e objetivos diferentes. Amandinha, bem-vinda. Bom dia, obrigada, Renata. Obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de começar a minha manhã de hoje com vocês. Olha, que lindo, viu, Nascimento, o teu programa. Fiquei super feliz também. E aí é bacana, né, começar assim, porque de verdade, né? Acho que a gente consegue avançar nessa agenda de diversidade, equidade e inclusão de forma coletiva, né? Com as ações que todas as empresas fazem a gente faz esse impacto nas vidas das pessoas, né? E eu queria começar falando de pessoas, porque toda vez que a gente cria um projeto, principalmente eu aqui, né, na minha carreira, sempre foi as pessoas que estiveram no centro das decisões, né? Então, por que que eu estou trazendo isso para vocês? Né? Para chegar a montar, escrever a primeira linha de um programa, antes eu já tinha feito, né, um trabalho interno de observação de como que as pessoas estavam, né? Quais eram as demandas que precisavam para aquele momento específico, né? E aí, em Casas Bahia, a gente teve a oportunidade, a gente tem uma oportunidade de ser muito mais é, como é que eu vou dizer assim, mais específico e usando prioridade, né, para fazer os acertos daquele momento, né? Então, o varejo ele traz esse desafio e é muito gostoso porque dentro de diversidade e inclusão a gente também aumenta o nosso alcance e a nossa maturidade em relação ao que as pessoas precisam, né? E aí, o programa ele veio de olhar essas histórias, como as mulheres estavam, né? O que de fato estava acontecendo quando a gente abria as vagas de oportunidade de gestão e elas não estavam lá se candidatando, elas não chegavam nem a se inscrever. Então,
todo esse cenário, né, e esse estudo que veio desde observação direta e indireta por pesquisas, lideranças que traziam, né, que incentivava, mas aquela pessoa não tinha coragem de se inscrever, né, veio para a gente como um momento de dizer assim, agora precisamos, de fato, fazer um programa, e um programa que é desafiador, porque é para embarcar todas as mulheres dentro dessa jornada de desenvolvimento, né, desse olhar primeiro para dentro, né, para depois se pensar projetando para fora, né? Então a gente começou isso o ano passado, né? Foi interessante porque nossa estratégia foi pegar todas as lideranças, né? Desde supervisão, coordenação, gerência, e pensem, gente, a gente tem mulheres gerentes de loja, loja de rua, né? Para quem conhece Casas Bahia sabe como que são as nossas lojas e os desafios também de fazer a gestão dessas lojas. Pegamos todas essas lideranças e colocamos dentro do programa, né? O programa ele foi criado junto com a Impulso Beta, que foi uma outra coisa muito bacana, né? Que depois que a gente entendeu o que a gente precisava fazer, que caminho tomar, né? A gente foi em busca de quem poderia, junto com a gente, fortalecer essa ideia, né? E de fato fazer acontecer da maneira certa. Ou seja, a gente estava falando de desenvolvimento feminino, por isso precisava, né, de parceiros que conhecessem a fundo, né, o que é a mulher. Gente, eu estou em casa, então assim vai ter alguns barulhos assim que vocês vão ouvir dos meus filhinhos. Mas assim, as mulheres, né, a gente precisava de um parceiro que de fato entendesse a mulher no seu 360, né? Quais são os desafios que ela enfrenta, como ela, como pessoa, como vida social, e como esses desafios também no ambiente corporativo, né? Ou seja, para chegar até lá e estando lá. Então, isso foi fundamental para que a gente escolher, né, a parceria certa, que tivesse, né, esse escopo, esse histórico, foi muito importante para a gente conseguir chegar no que a gente chegou em relação ao programa, né? O programa, a gente tinha uma ambição, que era 440 mulheres. Peraí, gente. Princesa, vem, desce. Tô aqui, ó. Peraí. É isso, gente, é a vida real. Mas assim, o programa a gente começou, né, com uma ambição a meta era 400 mulheres, né, desenvolvidas, e aí a gente conseguiu, assim, ampliar o programa para 952 mulheres, né, que passaram pelo programa, e dessas, 664 concluíram até o final, ou seja, passaram pelos 8 módulos. E o que significa isso, né? Eu acho que foi muito bacana, desde o começo da nossa agenda de hoje, né? Falando dessa jornada de desenvolvimento, onde a pessoa ela entra, até mesmo sem saber de fato o potencial que ela tem, então é uma descoberta, né? Então a gente tinha lá o primeiro módulo que era superando desafios, que já era esse lugar de você se reconhecer e a gente reconhecer os desafios que de fato existem na vida dessas mulheres, mas também já dando um posicionamento para que elas consigam entender que elas podem ultrapassar essas barreiras e chegarem em outros lugares, né? Que esse potencial está dentro delas. Então, cada módulo, né, e cada etapa concluída levava para esse processo, né? E aí tem 2 módulos que hoje já falaram aqui, mas que é fundamental eu também reforçar, né? Quando a gente está falando de mulheres, por todas as situações, né? Situações estruturadas, de política, né? E tudo que a gente vive, inclusive nos dias atuais, né? Além disso, a gente tem a própria mulher se olhando, né, nesse lugar que traz a síndrome da impostora, tá? Então, muitas vezes, mesmo aquela, né, que está ocupando um cargo já de liderança, ela se questiona 3 vezes mais para fazer qualquer coisa, né? Seja uma apresentação, então se cobra muito mais, né? Então, e falar sobre isso e dar nome, né? O que é isso que você está vivendo e sentindo? Faz
quando você dá nome, você consegue pensar em solução, né? Então, foi interessante quando a gente trouxe síndrome da impostora e as meninas, nossa, então é isso que está acontecendo comigo, né? Então, foi como se fosse assim, agora eu sei como eu posso ir melhorando isso, né? Quase que se curando desse processo, né? Que é, de fato, uma jornada. E o último também foi muito bacana, nessa colocação muito bem estratégica de colocar a sororidade dentro desse, como último módulo, que é mostrando para essas mulheres que ela já é muito grande, tem um potencial gigante sozinha, mas que quando ela se conecta de forma coletiva com as demais, ela fica imensa, né? E ela consegue chegar em lugares muito mais longe, né? Muito maior do que ela imaginava. Então, esse processo ele foi bacana, né? Daqui a pouco a gente está fazendo, aliás, a gente fez um ano, né, de que implementou esse programa, e aí desse um ano a gente já teve indicadores que são muito bacanas e que, de fato, eu tenho um orgulho enorme de falar, né? Então, a gente tem dentro da companhia, né, lógico, outros mecanismos que vão impulsionando essa agenda de aceleração de carreira feminina, né? Um deles é a meta, né? Meta de mulheres nas cadeiras de gerência acima. A nossa meta era 35%, né? E na época a gente estava com 33 ponto alguma coisa, e aí a gente chegou em 35,8, ou seja, foi 2,8 percentuais aí de avanço, né, em relação ao que a gente estava em 2024. Então, a gente viu, né? E é muito gostoso que, na prática, a gente vê que não são só números vazios, né? Tem histórias por trás desses números, como a gente vê, né? Dentro do programa, a gente teve 3 mulheres, né? Que passaram a ser diretoras, né? Foram promovidas no começo desse ano, né? E que passaram pelo programa no ano passado, né? E isso é muito bacana, ou seja, a gente está colocando mais mulheres, de fato, em cadeiras que elas têm agora uma responsabilidade maior, né? Porque elas podem, com a voz delas, ter mais poder para decidir, né, as ações, muito mais atreladas ali à estratégia. E elas já estão preparadas, né, para isso, porque passaram pelo programa, e também são mulheres que fazem parte de um outro movimento que foi bacana da gente fazer, que foi a formação conjunta, né, das multiplicadoras. Então, as mulheres que passaram pelo programa no ano passado, a gente convidou algumas, né, para se inscreverem para serem multiplicadoras no próximo ciclo da formação. E aí a gente teve 13 mulheres que se inscreveram, né? E essas 3 são multiplicadoras, né? Então elas estão se preparando, já entraram em sala de aula esse ano, e está sendo muito bacana, porque está dando capilaridade para a gente dentro da companhia. E aí, um ponto importante, né? E se você quiser, Alice, pode até passar para o próximo, que é assim. Acho que a gente falar aqui é pouco perto da grandiosidade e do impacto interno e externo que foi o programa, né? O programa ele não só foi uma iniciativa somente de mulheres para mulheres ou só da área de diversidade. Na verdade, o programa ele envolveu todas as lideranças, homens, mulheres, de todos os níveis, né? A gente teve um programa que foi sustentado pela alta liderança, né, da companhia, e também as áreas que são áreas operacionais. Então, os próprios BPs ali, né, estavam junto, né, olhando para esse desenvolvimento, cuidando disso com muito zelo, né, entre outras áreas de comunicação, e assim por diante. E quando eu falo da liderança envolvida, né, a gente fez uma coisa muito gostosa, né, que foi dar espaço para a liderança participar em alguns momentos, né, do programa, e se elas quisessem até dar uma olhadinha e depois sair. E a gente viu liderança bastante preocupada com isso, e naquele momento foi importante, porque a gente, quando faz um programa de grande escala, a gente tem
muitos acertos e coisas oportunidades para o próximo, né? Que numa questão de começa e depois melhora, né? Então, o nosso programa, a gente teve uma curva de aprendizado gigante e que a gente corrigiu todas as rotas, né, possíveis daquele momento muito rapidamente, mas isso só foi possível porque estava todo mundo olhando para esse desenvolvimento, né? E aí, outro ponto que foi bastante importante é também a empresa, né? E eu acho que isso vale, né, para todas as cadeiras, quem está atuando em diversidade, equidade e inclusão ou em desenvolvimento humano, é sempre trazer que, na verdade, né, o investimento financeiro ele é essencial para estruturar programas, né? Isso é importante, principalmente para o começo dessa estrutura. Você trazer, de fato, pessoas que trabalham há muito tempo com isso, né? Que vão orientar para que o programa ele crie aquelas raízes, bases muito fortes, que, independente de quem esteja, né, na organização, ele é um programa que vai continuar. Então, isso é muito importante. A gente entende isso, né? A gente já fez outros programas no Grupo Casas Bahia também grande, e isso é fundamental. E as lideranças também entenderem que é um investimento que vai sustentar, inclusive, a empresa no futuro, né? A gente está falando do varejo, e aí só um dado que não está aqui, mas é importante, acho que vocês sabem, assim, meio que por osmose, né? Que varejo, Grupo Casas Bahia, mulher manda, né, praticamente na decisão da compra. Então, quando a gente desenvolve mulheres dentro da companhia, a gente está dialogando e se aproximando ainda mais dessa cliente que está lá fora, né, visitando as nossas lojas, vendo os nossos sites, né? Então, e a gente tem essa ciência do quanto, né, está conectado, né, o desenvolvimento interno, né, dessas mulheres com as nossas clientes olhando para isso, e também é como se fosse um círculo virtuoso, inclusive, né? Então, isso é muito importante e, de fato, está conectado, e eu trago isso porque esse investimento está conectado à estratégia de negócio para quem quer estar mais próximo de uma experiência, né? De qualidade para aquele cliente, né, principal. E aí, eu acho que os maiores acertos, né, foi de fato a gente estar com foco, né, diário, então vendo ali, tinha objetivo, se precisasse mudar a rota, mas para o mesmo objetivo, né, tá ouvindo muito, então é outra coisa muito importante, né, que às vezes a gente quando está numa carreira de longa data, né, então eu já tenho praticamente 17 anos nessa carreira, assim, né? Então, muitas vezes a gente se acostuma e entende que, eu já sei sobre tudo, eu não preciso mais ouvir ninguém, e isso é uma falácia e que a gente tem que ficar se observando o tempo todo, né? E fazer o movimento contrário, o movimento de escutativa. Isso foi fundamental, né? Tanto no começo da construção do programa, como no decorrer, né, ouvir os nossos parceiros, ouvir a liderança, né, ouvir as mulheres, as mais impactadas, né, dentro do programa. Isso foi fundamental, isso foi em tempo real, né, e ajudou muito dentro dos processos que a gente está fazendo. Então, a escutativa ela tem que ser uma base que a gente utilize o tempo todo, né? Principalmente quem trabalha dentro das áreas de gente e gestão, né? Desenvolvimento humano ou diversidade e inclusão. E aí, outra coisa importante, né, que eu acho que foi um acerto incrível, que foi através desse programa a gente conseguiu conectar toda a companhia, né, para a agenda de equidade de gênero, né? E isso é fundamental. Então eu trago isso porque não foi a gente e coisas que a gente não imaginava que fosse acontecer e de fato aconteceu, né? Então hoje a gente vê a companhia toda, né, tendo não só um orgulho grande do programa, mas também entendendo o seu papel na cadeira que ocupa em relação à equidade de gênero, né? E isso tem impactado, né, outros setores, como até mesmo quando a gente olha, né, os fatores de assédio, fatores de discriminação, a sensibilização das pessoas. Então,
são indicadores que eu trago, né? Que quando a gente faz um programa estruturado como esse, também tem esses resultados positivos, tá? Quando a gente pensa assim, é gostoso, né? Essa provocação do que eu faria, né? Se eu começasse hoje o programa. Eu acho que a gente ainda tem um desafio de comunicação, e eu até falo isso, gente, porque nós estamos numa era muito interessante, né, de transição, né, entre na verdade, agora nem é mais o digital e o manual, a gente está indo para IA, né? E dentro desse modelo, né, de transformação de tecnologia e inovação, a gente também tem que perceber que nem todo mundo está dentro desse lugar, né, de saber de fato as novas tecnologias, né? Então, quando eu coloco comunicação aqui, né, mais comunicação, também é nesse sentido de inteligência da comunicação, para de fato chegar nessas pessoas que a gente quer transformar, né? E por isso que é importante entender o estágio que elas estão para poder comunicar e aquela comunicação fazer sentido para elas, né? Então, por isso que eu trago aqui isso. Outra coisa que eu queria colocar, né, que a gente, e que eu já comecei, inclusive, né, nesse ano, é a gente poder seniorizar. Eu vi que o Domingos também falou sobre isso, né? Mas a gente poder olhar para outras formas de desenvolvimento, considerando, né, a senioridade e os cargos de cada pessoa, né? Um passo importante que eu acho que eu faria, né, isso, e também está olhando ali para o momento de incluir não só quem está na liderança para desenvolvimento, mas quem está ali nas primeiras cadeiras, né, de analista 3, de consultores, né, as pessoas que querem fazer essa virada. Então, acho que é isso, né, queria fazer uma provocação aqui para vocês, né, para quem não conhece, pode procurar no LinkedIn, né? No LinkedIn tem bastante postagem sobre donas de si, Grupo Casas Bahia, né? Só colocar lá, vocês vão ver muita gente comentando e falando como está sendo participar desse movimento. Amanda, passa um filme na cabeça, viu? Vendo você relembrar tudo que a gente construiu, os diferentes perfis de mulheres, né? Grupo de mulheres do logística, mulher de loja, mulher corporativa. É tão bacana quando a gente tem a oportunidade de estar num ecossistema que é tão plural, assim, de diferentes desafios profissionais. Parabéns, viu? Esse programa para a gente também é um super orgulho. E assim, muito bonito ver como vocês conseguiram implementar algo desse tamanho, digo, bem de escala mesmo, né? Acho que é uma inspiração para empresas que ficam pensando, né? Poxa, como que a gente faz um programa de desenvolvimento que seja profundo para muita gente, né? Porque muitas vezes esse é o dilema. Será que para fazer escala a gente só pode ir para o EAD? Acho que o case do Donald C, ele mostra para a gente estratégias para ter profundidade e escala junto no mesmo desenho de experiência, né? Muito bom, Rê, que a gente estava olhando o tempo aqui, né? E eu falei, ai, tem tanta coisa para falar, né? Mas é Uhum. tão gostoso quando você falou do EAD e do online, né? As histórias e as experiências que se conectam ou quando as mulheres trazem, né, em sala de aula são incríveis, né? Eu acho que cada aula, cada módulo foi, e até hoje, né, elas falam sobre aqueles momentos que elas viveram ali, compartilharam suas histórias, né? Uhum. Gente, a gente chega ao final. Eu agradeço muito, Gui e Amanda, por estarem aqui com a gente, compartilharem, né, de portas abertas, como foi desenhar esses programas. Liz, esse trabalho lindo que você fez de dar sentido porque a gente vem construindo em várias empresas. A gente faz esse trabalho, né, de desenvolver talentos há quase 12 anos. A gente começou lá atrás com foco em mulheres, ampliamos para outros grupos, e é a primeira vez que a gente compartilha também essa narrativa do que a gente sente que é a transformação causada por programas como esses, né? Então, é um momento muito simbólico, especial para a gente também. Vamos fazer uma foto, todo mundo, desse encontro. Vou pedir apoio aqui para a Isa, que nos acompanha aqui do time. A gente, em seguida, posta aqui para vocês no chat. Quem puder abrir a câmera para a gente. Saudades, Amanda. Muito bom te ver aqui.
A Audrey também! Ai, que Legal! bom ver tantas carinhas conhecidas, tantos parceiros, amigos aqui, gente. E tanta gente nova também, rostos novos. Que legal, pessoal. Eu vou fazer uma contagem, no 3 eu tiro, tudo bem? 1, 2, 3, X. Foi. Obrigada, Isa. Pessoal, obrigada pelo tempo. Mais uma vez, Gui e Amanda, obrigada por darem tanto Obrigado. sentido aqui para o nosso trabalho e serem inspiração. Acredito que vocês certamente serão procurados saindo daqui. Eu já tive clientes próximos contando: eu vou muito procurá-los, quero saber ainda mais e tal. E, bom, gente, a gente está compartilhando conteúdo desse encontro com vocês logo mais por e-mail. A gente também está compartilhando outros cases, que são cases que nós usamos para nossa pesquisa na Impulso Beta. A gente trouxe Casas Bahia e Volkswagen, né, para a gente explorar em mais profundidade, mas a gente vai ter narrativa de outras empresas que fizeram parte dessa base que nós usamos para esse levantamento. Um ótimo dia, gente. Obrigado, Rê. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns, Amanda. Obrigado, Liz. Obrigada, parabéns, Guilherme. Obrigada, Obrigada, viu, Rê? gente. Obrigada, Liz. Grande beijo, viu, meninas?